Olha, eu vou te falar, tem hora que a galera cobra do jeito errado. Parece que não entende como funcionam as coisas dentro do clube. Muita gente coloca peso em cima do Tuma, como se ele fosse o responsável por tudo, como se tivesse poder de presidente. Mas não é assim. Quem tem a caneta para entregar documentos, quem realmente responde pela diretoria, é o presidente do Corinthians, o Osmar. O Tuma preside o conselho, e isso é completamente diferente. Só que na ânsia de encontrar culpados, muita gente acaba repetindo o que ouve por aí sem nem pensar. É aquele papo de papagaio, sabe? Um vai falando, o outro vai replicando, e pronto, vira cobrança em cima de quem não tem nem competência para resolver aquele tipo de situação. Agora, se a gente falar sobre o que realmente interessa, que é a reforma do Estatuto, aí sim temos notícias importantes. O grupo montado para revisar tudo deve entregar o material até setembro. Em outubro, isso já chega às chapas para análise, e em novembro o Conselho coloca em votação. Se passar, em dezembro os sócios ratificam o que foi aprovado. É um processo longo, mas que mostra que as coisas estão andando. O problema é que tem alguns pontos que me incomodam bastante, e um deles é a proposta de mandato de 4 anos. Para mim, é arriscado demais. 2 anos acaba sendo pouco, não dá tempo de executar nada. 3 é o equilíbrio ideal, mas 4 pode virar uma tragédia. Imagina só um presidente incompetente fazendo besteira no primeiro ano, gastando mais do que o clube aguenta, e a torcida ter que engolir esse cara por 4 temporadas seguidas. Se já é difícil com 3, com 4 seria um risco enorme de o Corinthians afundar ainda mais. Pensa no caso do Augusto Melo. Ele só foi derrubado porque tinha denúncia, porque virou réu. Se não tivesse nada disso, com todo o rombo financeiro que ele causou, quase 1 bilhão de dívida em um ano, eu duvido que ele teria caído. Duvido mesmo. Ele teria dado uma coletiva, culpado a gestão anterior, falado de renovação e transparência e muita gente teria comprado a ideia. E aí, vida que segue. Agora, se a gente coloca 4 anos de mandato, a chance de ficar refém de uma administração ruim é muito maior. No segundo ano, você até tem aquele alívio de pensar, pelo menos só falta mais um ano desse cara. Mas com 4, o estrago pode ser irreversível. E tem mais, nunca duvide que pode aparecer alguém pior. Torcedor do Corinthians não pode ter essa ingenuidade. Sempre pode vir alguém que faça mais besteira do que o anterior, e é por isso que eu bato tanto nessa tecla. 4 anos é demais. É dar tempo demais na mão de quem pode não merecer. Enquanto isso, no elenco, algumas decisões já mostram sinais positivos. O Corinthians não tem interesse em renovar com o Thales Magno. O empréstimo dele foi caríssimo e completamente sem sentido. Pagar alto em um jogador que a base consegue repor com mais qualidade é um erro enorme. Temos garotos que já mostram que podem entregar mais do que ele. O Dieguinho, por exemplo, tem futuro. O Gregory Smith também é outro que pode crescer muito. Então, manter o Thales seria insistir em um erro, e pelo menos essa decisão já aponta para uma correção de rumo. Outro nome que sempre gera debate é o Romero. O contrato dele não deve ser renovado, e sinceramente, faz sentido. O cara ficou 4 meses sem marcar, e não dá para justificar dizendo que não joga. Foram 45 partidas, sendo 25 como titular. E nas oportunidades que teve, perdeu gols que não dá para perder. O último gol dele foi ainda em abril, contra o Liverpool do Uruguai, pela Copa Sul-Americana. Claro, tudo pode mudar se ele tiver uma reviravolta absurda até o fim do ano, mas convenhamos, é difícil acreditar nisso. A fase já mostrou que não é boa e os números confirmam. Agora, sobre quem pode ganhar espaço, a situação do Michael é curiosa. O Dorival gosta dele, mas não ao ponto de bater de frente com a diretoria por causa do jogador. Ele usa porque muitas vezes não tem opção. Quando o elenco está inteiro, o Michael acaba ficando de lado. Isso mostra que a confiança existe, mas não é incondicional. Então, é provável que o treinador peça outro jogador, alguém que realmente ele queira apostar, em vez de gastar fichas insistindo no Michael. E quando o assunto é reforço de peso, não tem como não falar do Memphis Depay.
O cara acabou de alcançar um feito histórico com a seleção da Holanda. Marcou 2 gols contra a Lituânia e se tornou o maior artilheiro da história do país, ultrapassando Van Persie. É gigante. A imprensa internacional repercutiu demais esse feito. Na Holanda, o de Telegraph chamou o Memphis de recordista, mas criticou o desempenho do time. Já outros veículos exaltaram a importância dele para evitar um vexame contra uma seleção fraca. Na Espanha, os jornais lembraram da passagem dele pelo Barcelona e Atlético de Madrid e deram destaque ao fato de ele ter superado um nome histórico. Até a FIFA enalteceu a marca e mostrou a trajetória dele desde que estreou em 2013, ainda com 19 anos. Com esse peso todo, a expectativa é que o Depay entre em campo contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. O Dorival quer força máxima, mas vai ouvir os jogadores que vieram da data FIFA. Se alguém sentir que não está 100%, pode acabar ficando de fora. Mas a ideia é colocar o time principal, até porque a vantagem é mínima. Ganhamos o jogo de ida por 1-0, mas isso não garante nada. Copa do Brasil não permite vacilo. A história mostra que o Corinthians já passou sufoco em situações parecidas, como naquela disputa contra o Red Bull Bragantino, quando a decisão foi para os pênaltis e só não deu ruim porque o Hugo Souza estava iluminado, pegando 3 cobranças. Por isso, não dá para entrar achando que já está tudo resolvido. A soberba precede a queda, e se vacilar, a eliminação vem rápido. O time provável para enfrentar o Atlético deve ter o próprio Hugo Souza no gol, Mateuzinho na lateral, André Ramalho e Gustavo Henrique na zaga, com Bidu fechando o setor. No meio, Michael, Bidon e Martínez dão sustentação, com um Garro mais avançado na armação. No ataque, a expectativa é ter Memphis Depay ao lado de Yuri Alberto. Se algum deles não estiver em condição, Guinegão deve ganhar espaço. O importante é que, independentemente das escolhas, a equipe precisa entrar ligada e respeitar o adversário. O detalhe é que não dá para aceitar corpo mole em jogo decisivo. Eu sei que alguns jogadores voltaram da data FIFA cansados, mas é nesses momentos que o elenco mostra se realmente tem grandeza. O torcedor cansou de ver um Corinthians que escolhe quando quer jogar, que se motiva só em mata-mata ou quando tem estádio cheio. Essa postura não combina com o tamanho do clube. O Dorival sabe disso e precisa cobrar todo mundo. Se tiver exame apontando risco de lesão, tudo bem, ninguém aqui quer jogador estourado. Mas se for apenas questão de vontade, não tem desculpa. Tem que entrar, tem que suar a camisa e decidir. Yuri Alberto, por exemplo, não está mais no departamento médico. Se voltou a treinar, então está pronto. O Corinthians não pode ficar esperando até novembro para ver se ele recupera ritmo. Ele precisa ir para campo e assumir sua responsabilidade. Não é só pelo salário alto, mas pelo peso da camisa 9. E quando a gente fala de Memphis Depay, é óbvio que todos querem vê-lo jogar. É o maior artilheiro da história da seleção holandesa, não é pouca coisa. Mas se não tiver condição física, a prioridade tem que ser o coletivo. Nesse caso, Guinegão entra, e a equipe precisa se adaptar. O meio-campo também merece atenção. Martínez vem sendo peça importante, mas se não jogar, Dorival tem opções. Charles do Bronx, ou como a torcida brinca chamando de Príncipe Charles, pode aparecer. O problema é que recentemente vazou que ele estava com deficiência de ferro, e sinceramente, isso não precisava ter vindo a público. Informação desse tipo só serve para virar piada e para expor o jogador. Profissional precisa de privacidade. Não é justo transformar em manchete que alguém precisa de suplemento, como se fosse o maior escândalo do mundo. Isso desvia o foco do que realmente importa, desempenho em campo. Agora, se a gente olhar para o cenário geral, dá para ver que o Corinthians está em um momento delicado, mas ao mesmo tempo cheio de possibilidades. A Copa do Brasil é um torneio que dá moral, dá dinheiro e pode salvar temporada. A vantagem mínima no primeiro jogo deixa tudo em aberto, mas a chance de avançar é grande. O problema é que, para confirmar isso, precisa jogar sério. O Atlético Paranaense não é adversário para se menosprezar. Já mostrou várias vezes que tem força em mata-mata, e basta uma falha para que tudo desmorone. E tem um ponto que não pode ficar de lado: o elenco atual é talentoso, mas também é mimado.
Muitos jogadores já deram sinais de que só entregam quando estão motivados, quando sentem pressão da torcida ou quando a competição tem peso. Isso precisa mudar. Time grande tem que se impor em qualquer circunstância, e quem não entende isso não merece vestir a camisa do Corinthians. Falando em motivação, a chegada do Memphis foi um choque positivo. A torcida abraçou o cara, a imprensa internacional destacou o feito dele com a seleção, e até os adversários respeitam. Mas é preciso tomar cuidado para não transformar isso em dependência. O Corinthians não pode ser apenas o Memphis. Precisa ser um time coletivo, competitivo, com jogadores que assumam protagonismo quando necessário. A história do clube é cheia de exemplos de elencos que se fecharam e conquistaram títulos mesmo sem ter craques de renome. Essa união precisa acontecer agora, porque o calendário não dá espaço para erro. E claro, tudo isso se conecta com a política interna. A reforma do Estatuto é um divisor de águas. Se aprovar mandato de 4 anos, pode mudar completamente o futuro do clube. É como eu já disse, é um risco gigantesco. Hoje, se um presidente faz besteira, ainda existe esperança de que logo o mandato acaba e outro pode assumir. Mas se forem 4 anos, um erro de gestão pode demorar demais para ser corrigido. A dívida cresce, o elenco enfraquece, a paciência da torcida estoura, e o clube paga a conta. Por isso a discussão não pode ser tratada como detalhe. O Corinthians já viveu problemas sérios de administração, e a cada crise sempre aparece alguém dizendo que pior não pode ficar. Mas pode, sim. Sempre pode. A história mostra isso. Então dar mais tempo de poder para um dirigente sem ter certeza de sua competência é perigoso demais. Torcida precisa se posicionar, conselheiros precisam avaliar com seriedade, e os sócios precisam entender o peso do voto. Não é só escolher quem promete reforço, mas quem realmente tem projeto, transparência e responsabilidade. E enquanto a parte política segue seu curso, o campo continua sendo o termômetro da torcida. Se o time avança na Copa do Brasil, a pressão diminui, o ambiente melhora e até as decisões internas ganham mais aceitação. Mas se a eliminação vier, o clima azeda, e qualquer erro administrativo vira explosão. Por isso a partida contra o Atlético Paranaense não é só mais um jogo. É um duelo que pode definir o rumo da temporada e até influenciar os bastidores do clube. O torcedor sabe que Copa do Brasil é traiçoeira. O Corinthians já viveu tantas situações em que parecia estar com a classificação garantida e acabou surpreendido. O exemplo do Bragantino ainda está vivo na memória. A vantagem no jogo de ida não significa tranquilidade. Significa apenas que existe margem de erro. Se entrar desligado, pode ser eliminado. Se entrar com foco, pode transformar essa vantagem em classificação e ainda ganhar moral para o restante da temporada. O Dorival, que já mostrou ser um técnico de grupo, precisa colocar esse espírito nos jogadores. Mostrar que não basta vestir a camisa, tem que honrar a tradição. A Fiel vai lotar a Neoquímica Arena, vai apoiar, mas também vai cobrar. O torcedor sabe identificar quando o time está dando tudo e quando está escolhendo o ritmo. E contra o Atlético, não tem espaço para escolha. É dar o máximo ou correr o risco de passar vergonha em casa. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O mundo do futebol acordou hoje com um rumor capaz de abalar as estruturas do esporte brasileiro. A Qatar Airways teria feito uma proposta histórica para adquirir o Corinthians, um dos clubes mais tradicionais e populares do país. Segundo fontes não oficiais, a oferta seria tão expressiva que poderia transformar completamente o cenário financeiro do clube alvinegro, elevando-o a um patamar internacional de investimento e visibilidade. Ainda que oficialmente nenhum dos lados tenha confirmado a negociação, o burburinho já tomou conta das redes sociais e grupos de torcedores. A simples possibilidade de que uma companhia aérea de renome global esteja interessada em assumir o controle do timão gerou debates acalorados entre os fãs. Há quem veja a proposta como uma oportunidade única de modernização, enquanto outros temem que a essência e a história do clube possam ser comprometidas. Especialistas do mercado esportivo destacam que a entrada de um grupo financeiro ou empresarial desse porte poderia revolucionar não apenas a gestão administrativa, mas também a estrutura esportiva do Corinthians.
Investimentos em infraestrutura, categorias de base e elenco seriam quase inevitáveis, segundo os analistas, e poderiam colocar o clube em disputa direta com gigantes da Europa em termos de visibilidade e contratos de patrocínio. No entanto, o cenário não é tão simples. Uma transação desse tamanho envolve complexidades legais e financeiras, e a negociação poderia se arrastar por meses, ou até anos, antes de qualquer definição concreta. Além disso, o coração da torcida corintiana permanece cauteloso. Muitos lembram que o Corinthians foi fundado por torcedores e sempre teve um vínculo forte com sua história e comunidade, o que levanta questões sobre como a nova gestão poderia impactar essa relação. Enquanto isso, bastidores do clube indicam que a diretoria está ciente do interesse estrangeiro e mantém conversas discretas, avaliando os prós e contras de uma negociação que promete ser histórica. Entre torcedores, o assunto virou tema constante de memes, debates e transmissões ao vivo, com palpites sobre o que essa mudança poderia significar para o futuro do time. Se confirmada, a aquisição do Corinthians pela Qatar Airways não seria apenas uma das maiores transações do futebol brasileiro, mas também um sinal de que clubes nacionais podem se tornar verdadeiros protagonistas no cenário global, atraindo investimentos internacionais e reinventando o papel do futebol no país. Até lá, resta aos corintianos acompanhar ansiosamente cada rumor, cada sinal, e imaginar um futuro em que o Timão, quem sabe, decola para além das fronteiras do futebol brasileiro. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!